Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso projeto Japão para Viver. Dessa vez para conversar sobre um livro do Haruki Murakami, conhecido como Primeira Pessoa do Singular, publicado no Brasil pela Alfaguara, com tradução, deixa eu dar uma olhada, tradução de Rita Kou. Para quem não conhece, o Japão para Viver é um projeto aqui do canal, um quadro, onde nós conversamos sobre cultura japonesa através de resenhas de livros e mangás, mas também eventualmente de filmes e animes. Para quem tiver curiosidade em conferir, eu vou deixar a playlist desse projeto aqui na descrição do vídeo. Um dos meus objetivos para esse ano de 2024 é levar esse projeto com mais intensidade, publicando mais vídeos por aqui. Ano passado foram poucos, eu publiquei poucos vídeos até porque eu li pouca coisa de literatura japonesa. Então acabou que o projeto ficou um pouquinho parado, né? Mas esse ano eu quero retomar tanto com livros da literatura contemporânea quanto também com clássicos. Mas voltando agora para o conteúdo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre esse trabalho que foi não apenas um dos últimos títulos do Murakami traduzidos no Brasil, como também um dos últimos lançamentos desse autor. Primeira Pessoa do Singular, como o nome já nos dá a entender, é um trabalho composto por 8 contos narrados em primeira pessoa, além de também ser o mesmo título da última história que acompanhamos nessa obra. Para quem conhece um pouco da vida do Murakami, logo depois de terminar essa leitura, a impressão que eu tive é de que boa parte dos textos que nós encontramos aqui são bem autobiográficos. Temos aqui narrativas onde não sabemos o nome do narrador. Só que em algumas situações eu fiquei um pouco confuso por conta disso, porque em determinados momentos dava uma sensação muito forte de que era o próprio Murakami falando sobre memórias pessoais. De qualquer maneira, para além desse aspecto de saber se o que estamos lendo é ficção ou não, o livro ele traz diversos contos que são bem curiosos e que também, na mesma medida, proporcionam aquilo que nós já esperamos desse autor. As narrativas são bem peculiares, trazendo elementos fantásticos em alguns casos, em outros puxam mais para o mistério, tem situações inusitadas com um toque de humor, além do erotismo e também um pouco de nostalgia. Vale dizer que Murakami também não abre mão dos seus tradicionais personagens solitários, introspectivos, geralmente protagonistas. Também temos aquelas figuras que desaparecem repentinamente, além das costumeiras e maravilhosas referências literárias e musicais. Apesar de tudo, eu acho que eu não posso dizer que eu amei o livro como um todo. Eu gosto muito do Murakami, como vocês bem sabem, só que a impressão que eu tive é que alguns dos contos que eu li aqui não me despertaram grande coisa, e muito provavelmente vão cair no esquecimento mais pra frente. Em compensação, alguns outros contos eu gostei bastante, me surpreenderam mesmo, me chamaram a atenção, seja pela criatividade do autor, por me sentir completamente imerso na leitura, ou até pelos temas que o texto propõe. De qualquer forma, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada um dos 8 contos que nós encontramos aqui, trazendo um resumo sem spoilers e comentando sobre alguns pontos que eu considero interessantes de falar. Começando aqui, pessoal, o primeiro conto do livro se chama Sobre um Travesseiro de Pedra. Aqui nós acompanhamos um homem universitário que trabalha num restaurante para tirar uma renda extra. Lá ele conhece e se aproxima de uma outra funcionária. Num certo dia os dois acabam se relacionando e durante a noite ficam conversando um pouco, de forma que o narrador começa a conhecer um pouquinho mais daquela mulher. Ela é uma personagem que parece o tempo todo tentar esconder as suas tristezas, meio que numa fachada de pessoa bem-sucedida. Além disso, também é uma pessoa que tem muita sensibilidade, tanto que ela escreveu poemas que impactaram de fato o narrador, poemas que falam sobre amor e também sobre morte. O conto é bem simples e foca muito nos sentimentos que foram despertados ao longo daquela interação. Também é um conto que expressa muito bem aquela coisa de como existem pessoas que, mesmo passando rápido na nossa vida, acabam deixando uma marca.
O conto seguinte se chama Nata. Aqui acompanhamos um jovem tímido de 18 anos que vivia lendo romances enquanto aguardava o vestibular do ano seguinte, já que ele não tinha passado na prova de primeira. Num determinado dia ele recebeu um convite muito estranho, no caso de assistir, um recital de uma menina que tinha estudado piano com ele muitos anos antes. Só que o curioso é que ele nem sequer se lembrava direito quando foi a última vez que ele teve algum contato com ela. Os dois não chegaram nem a estabelecer nada ali, nem uma amizade ou coisa do tipo. Eles eram simplesmente colegas. Curioso com o assunto, ele acaba decidindo, mesmo assim, ir naquele evento. Só que ao chegar lá, ele vai passar por uma surpresa e também por uma situação muito inusitada e esquisita. Para mim esse é um conto que é difícil de definir com exatidão. Talvez exija até uma releitura. Mas a impressão que eu tive é que o Murakami quis tratar aqui um pouco de temas como insegurança, ansiedade e até as expectativas que muitas vezes criamos. Confesso que esse não está entre os meus contos favoritos do livro. Em alguns momentos eu achei a história um pouco confusa, especialmente ali da metade para o final. E isso acabou não me envolvendo tanto assim ao longo da leitura, Mas claro, isso vai de cada um. Continuando, o conto seguinte se chama Charlie Parker Plays Bossa Nova. E esse eu achei bem legal. É uma história que você conclui e pensa que só o Murakami poderia escrever algo assim. Aqui temos um estudante universitário que decidiu escrever e publicar numa revista especializada uma crítica de um álbum chamado justamente Charlie Parker Plays Bossa Nova, álbum que foi lançado em 1963 com parceria com o nosso Tom Jobim. Só que o fato central aqui é que esse disco não existe, ele nunca existiu. É algo da imaginação do protagonista, um desejo que ele tinha ali de ouvir um álbum desse tipo. Só que é algo completamente impossível, já que o Charlie Parker morreu anos antes. De qualquer forma, ele fez uma crítica tão convincente, tão cheia de emoção, que todo mundo acabou acreditando nele. Ele descreve cada detalhe das músicas e mostra como aquela produção era completamente genial. Claro que os leitores da revista ficaram indignados. Alguns até saíram para procurar o álbum, mas viram depois que não tinha a menor possibilidade dele existir. Acontece que, já mais velho, o protagonista acaba vivenciando uma situação bem inusitada enquanto ele vivia em Nova York. Algo relacionado, justamente com esse suposto disco que ele faz a crítica. Uma situação bem curiosa, inusitada. O Murakami já demonstrou diversas vezes que não apenas a música, mas principalmente o jazz está entre as suas maiores paixões. Tanto que vários livros dele fazem diversas referências a músicas ou artistas importantes nesse gênero. Claro que não temos como saber, mas levando em consideração a proposta mais autobiográfica do livro, eu achei bem divertido imaginar o próprio Murakami sonhando com a possibilidade desse disco fictício, dessa combinação interessantíssima de Charlie Parker e Tom Jobim. Aqui basicamente nós temos um conto sobre desejo, Sobre um desejo tão intenso, mas ao mesmo tempo tão impossível, que poderia apenas ser realizado no campo da imaginação. Mais um conto desse livro é esse daqui chamado With the Beatles, que além de ser um dos maiores em número de páginas, também foi o que eu mais gostei do livro. Aqui acompanhamos o narrador tanto refletindo e falando sobre relacionamentos da adolescência, quanto também a forma como o autor nos mostra todo o clima do Japão nos anos 60, muito marcado pela febre provocada pelos Beatles. Ele inicia falando de um evento marcante da sua infância, quando se apaixonou por uma menina que cruzou com ele no corredor da escola. Menina essa que carregava o álbum dos Beatles que dá título ao conto, e que ele acabou nunca mais vendo, Ele nunca mais viu aquela menina depois daquele breve momento. A questão é que o protagonista guardou para si aquele sentimento, aquela coisa impactante, que ele teve naquele instante em que se apaixonou pela garota do corredor. E tentou de alguma forma encontrar esse mesmo sentimento em relacionamentos futuros. Só que isso nunca acontecia. O mais próximo disso foi um relacionamento que ele teve com uma outra garota na mesma escola, que ele acabou conhecendo um tempo depois. Ao longo da leitura nós vamos compreendendo melhor esse relacionamento e também vendo como tudo isso, todas as situações que ele vivenciou ali naquele período foram muito marcantes para ele. Esse é um conto muito simples, mas que consegue te cativar nessa simplicidade.
ele me lembrou muito uma mistura de dois livros do autor, o Sul na Fronteira Oeste do Sol e o Norwegian Wood, talvez por tratar um pouco dessa coisa do relacionamento idealizado. A história tem muito da vibe do Murakami mesmo, sabe? Ela mexe muito com nostalgia, com acaso, com essa coisa, né, de você ter o primeiro contato com amor e também de tentar entender um pouco do seu passado. Além disso, mostrar o Japão dos anos 60 dá um charme legal para a história, ao apresentar, né, toda a influência dos Beatles na sociedade daquela época. Assim como alguns contos do Murakami acabam se tornando excelentes adaptações para o cinema, eu acho que esse daí também poderia desencadear em algo legal, especialmente se caísse nas mãos de um diretor interessante, como, por exemplo, o Ryusuke Hamaguchi, que é o que dirigiu, né, o maravilhoso Drive My Car. Continuando, outro texto que temos aqui é esse chamado Coletânea de Poemas Yakut Swallows, que na verdade está mais para um relato autobiográfico do que para um conto mesmo propriamente dito. Aqui o narrador, que tudo indica ser o próprio Haruki Murakami mesmo, fala sobre a sua relação com o beisebol e também com o seu time, o Yakut Swallows. O texto é interessante porque traz esse lado mais torcedor do Murakami, e também nos mostra como ele é muito fiel ao seu time, mesmo esse time ganhando raríssimas vezes, e também mostra como ele gosta muito de frequentar os estádios. O autor intercala isso com poemas bem humorados que ele escreveu relacionados às situações do jogo, além de também tratar de temas um pouco mais pessoais, como memórias com seu pai ou com a sua mãe, mas memórias sempre relacionadas, né, de alguma forma com o beisebol. Eu achei esse texto aqui bem legal, sabe? Eu acho que talvez ele não agrade a todo mundo, mas provavelmente quem gosta do Murakami, quem tem curiosidade com a vida dele, vai curtir bastante, especialmente porque ele mostra esse lado que nós não conhecemos tanto assim desse autor. E eu acho que quem curte também histórias de esporte ou coisas assim, também vai gostar. Depois desse texto sobre beisebol, temos um conto chamado Carnaval. Aqui acompanhamos a relação de amizade do narrador com uma mulher que ele conheceu num concerto. Ele inicia descrevendo a tal mulher de uma forma bem problemática, né? Dizendo que ela era muito feia. Só que ao longo da leitura nós vemos como ele vai se aproximando dela e estabelecendo ali uma relação de amizade, porque os dois tinham um gosto muito parecido, um gosto musical no caso. Os dois então passam a se encontrar para conversar e ouvir outras músicas, em especial a composição, uma composição que os dois adoravam, conhecida como Carnaval, do pianista alemão Robert Schumann. Só que ao mesmo tempo começamos também a ver que aquela mulher era cheia de mistérios e não gostava em hipótese nenhuma de falar da própria vida, situação que nós passamos a entender melhor no final do conto. Dessa antologia, esse conto está entre os que eu não gostei tanto assim. A impressão que me deu é de que é simplesmente uma história curiosa, recheada de clichês que o Murakami sempre utiliza. A parte final dela é bacana, eu gostei da parte final, mas não acho que foi um conto que me envolveu tanto assim. Mais um conto que eu quero comentar aqui com vocês é um chamado A Confissão do Macaco de Shinagawa. Uma história com elementos fantásticos, bem divertida de ler por conta do surreal e também dos aspectos absurdos que aparecem ao longo das páginas. Nessa história nós acompanhamos um escritor passando um tempo numa hospedaria muito velha e mal localizada. O estabelecimento era extremamente mal cuidado, mas pelo menos tinha uma piscina termal muito boa. Enquanto aquele escritor relaxava ali na água quente, surge de repente um funcionário do local. Só que o fato curioso é que esse funcionário era um macaco que falava que nem ser humano. Impressionado com aquela situação, o escritor começa a conversar, né, com aquele macaco, de forma que passa a entender um pouco mais da sua história. Ele descobre as suas origens, como ele aprendeu japonês, além de entender também um pouco dos seus sentimentos, né, especialmente com relação ao amor. As histórias mais surreais do Murakami são interessantes porque ele consegue misturar muito bem o real e o irreal, sempre com muita fluidez, de modo que os personagens não têm um estranhamento assim fora do comum, né, com aquilo de inesperado que surge diante deles.
Esse conto em particular me lembrou muito de uma tradição japonesa em criar personagens desse tipo, animais fantásticos ou não, que falam ou ao menos pensam como seres humanos. Temos isso em autores como, por exemplo, Natsume Soseki e também o Ryonosuke Akutagawa. Essa é uma história bem legal que trata de forma pouco usual, digamos assim, de temáticas como o amor, como a solidão e também aquela coisa dos desejos impossíveis. Cabe muito a interpretação do leitor aqui também. O Murakami abre muita margem para a gente tentar definir, né, com base na perspectiva do protagonista, se aquilo que está acontecendo ali na frente dele é algo concreto ou apenas uma ilusão. Para finalizar, temos o conto que dá título ao livro, chamado Primeira Pessoa do Singular. Uma história bem curtinha que fala sobre um homem que gostava, vez ou outra, de se sentir como uma pessoa diferente. No caso, ele simplesmente vestia um terno e saía para passear na rua, sendo que esse tipo de roupa não tinha nenhuma relação com seu estilo de vida. O que ele gostava mesmo era de se vestir de forma confortável, sabe? Só que mesmo assim, ele sentia de vez em quando um impulso muito forte, especialmente quando estava entediado, de se vestir diferente e ir para algum local diferente. A questão é que ao fazer isso, num certo dia, o protagonista acabou passando, vivenciando uma situação muito inusitada. Algo que soou para ele como algo muito constrangedor, muito vergonhoso. Esse é um conto onde Murakami explora bastante o tema do incerto, né? Além de explorar um pouco a questão da autoestima e de também não se sentir feliz, seguro ou até satisfeito com aquilo que somos. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu comentei um pouquinho sobre os 8 contos que nós encontramos nesse livro do Haruki Murakami, chamado Primeira Pessoa do Singular. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Quero te convidar também para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com apenas R$10 mensais você tem acesso a diversas recompensas, como participação em sorteios, participação em enquetes para escolha de vídeos, além de ter acesso aos conteúdos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá. Para quem tiver interesse em conferir e apoiar, o link está aqui no início da descrição. Outra forma de ajudar o canal é comprando através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, inclusive o link desse livro que eu comentei aqui hoje, eu vou deixar aqui embaixo, ou deixando qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!